Ontem, para delírio da internet, nós tivemos um encontro entre o Eduardo Moreira, engenheiro, também entende bastante de economia, já foi dono de banco, com o Ciro Gomes no programa que o próprio Ciro faz no canal dele no YouTube, Repare Bem. Eu vou deixar o link aqui da live, podemos chamar assim, não sei se nós podemos chamar isso de live, mas enfim, foi uma transmissão ao vivo, semi-ao vivo, é muito esquisito isso aí, né? Parece o Sérgio Moro dando explicações a respeito das conversas que foram divulgadas pelo The Intercept Brasil, mas o link do vídeo vai estar aqui na descrição. É interessante porque o Ciro Gomes ele tem atuado bastante desde que a eleição terminou em outubro do ano passado. Ele está em constante campanha e é possível que ele consiga assim colher bons frutos na eleição de 2022, porque ele vai conseguindo criar músculos e criar força para chegar como um candidato bem viável em 22. Você sabe que para o Ciro Gomes ser o candidato da esquerda em 22, aquele mais viável, ele precisa primeiramente comandar a oposição, ser o líder da oposição ao governo Bolsonaro. Se ele conseguir liderar a oposição, ele vai acabar sendo o candidato mais viável da esquerda. Então ele está fazendo essa força muito grande na internet, o que é muito bom, e principalmente acenando para o jovem, porque por conta de todo esse movimento antipetista, esse sentimento antipetista que é, na visão do Ciro Gomes, e eu concordo com ele, a força política mais importante, mais forte que nós temos hoje no país, esse sentimento também acabou pegando pessoas da esquerda, não pegou só pessoas da direita. Então muitos jovens ou outras pessoas da esquerda já não se identificam mais com o PT e sentem-se em um vácuo, podemos dizer assim, um vácuo político, porque não conseguem se conectar, se reconhecer com alguma pessoa, com algum candidato. Então a presença do Ciro Gomes pode fazer com que essas pessoas tenham uma identificação com esse candidato, que ele não é tão novo, ele já tem mais de 60 anos, mas pode ser um candidato considerado da nova esquerda. E isso tem um apelo muito grande, ele pode conseguir trazer alguns bons votos. E é interessante que ele precisa fazer essa atuação na internet, porque quando ele quer trazer o jovem para perto, ele quer fazer uma guerra contra a direita na internet, porque hoje a direita é completamente dominada hoje a internet, melhor dizendo, é completamente dominada pela direita. Bolsonaro domina os grupos de WhatsApp, o MBL tem muitos seguidores no YouTube, no Facebook. Então, e a esquerda engatinha a passos muito lentos para conseguir ter ali uma voz na internet. Isso gera muita dificuldade. Então, para que a esquerda possa guerrear com a direita na internet, é necessário que o Ciro Gomes instrua, dê instrumentos, passe, transmita conhecimento para que essas pessoas possam usar essas armas para guerrear nas redes sociais contra a direita. E é interessante porque o Eduardo Moreira ele também fez muito sucesso, principalmente quando ele estava na Jovem Pan, falando sobre os bancos, falando sobre a aposentadoria. Ele é um crítico bem ferrenho do modo da gestão de Paulo Guedes e principalmente dessa proposta da reforma da Previdência. Apesar de ser um engenheiro, ter lá uma vertente economista, ele também tem um lado social muito aguçado, um lado social interessante, e por isso eles começaram a conversar, ele e o Ciro Gomes, e foi bem interessante. Para falar sobre o programa, melhorou muito desde o que nós começamos, só que não é ao vivo, e isso me incomoda bastante. Eu acho que esses programas têm que ser ao vivo, com a interação das pessoas, as pessoas podendo mandar mensagem, não precisa responder todas as mensagens ali, você seleciona uma ou outra, alguma dúvida dos inscritos, porque isso causa engajamento, causa retenção de pessoas e faz com que haja estreitamento de laços. Então é importante que essas coisas sejam ao vivo. O áudio começou muito ruim, mas nós não podemos culpar o Ciro Gomes porque ele ainda está engatinhando na internet, né? Ele já saiu do Orkut na semana passada. Então é claro que haveria algum tipo de problema com áudio ou coisas do tipo. Ele está aprendendo a reconhecer os recursos, a conhecer todos os recursos e todas as disponibilidades, as ferramentas que a internet disponibiliza. Mas o áudio estava muito ruim, depois melhorou, mas isso precisa ser visto logo do começo. É interessante porque ele usou uma camisa mais larga e ele escondeu a barriguinha dele, porque eu fiquei muito assustado no My News quando ele fez a participação, quando ele participou daquele programa My News também na internet, que mostrou uma barriga e ele não parece que tem aquela barriga. Eu fiquei um pouco chocado. A gente até falou aqui barriga Ciro Gomes em outros episódios, que outras pessoas mostraram essa barriguinha mais proeminente. E essa é uma brincadeira aqui do canal. Mas eles começaram falando sobre a história do Eduardo Moreira, falaram um pouco sobre a vida dele. Eu achei interessante porque eu não sabia que ele era marido da Juliana Baroni, aquela que foi Paquita, aquela atriz bem famosa da Globo, participou da Globo, acho que agora, salvo me engano, está na Record. Isso nós não sabíamos dele. Ele também é dramaturgo, ele montou uma peça, ele falou que ele fez uma peça da Branca de Neve com o Zangado, aí no final da peça o Zangado tem um final feliz, aí o Ciro Gomes até fez uma piadinha
com isso, porque muita gente fala que ele é agressivo, fala que ele é o zangado. Então foi um ponto bastante curioso, sabemos sobre a vida do Eduardo que a gente ainda não sabia. E é interessante, e aí eles começaram a falar sobre a economia, sobre o problema da economia do país, e o Eduardo tocou num ponto que é pertinente, que ele fala que as pessoas, os economistas que gerem a economia do nosso país, eles não têm uma vertente social muito forte, eles são pessoas muito mais do mercado e eles não sabem como gerar riqueza. Isso é interessante. O que é gerar riqueza? É produzir. É você produzir esse mouse para vender, é você produzir esse papel para vender. Eles não sabem gerar riqueza. Por isso que toda vez que um gestor novo entra numa empresa ou um novo plano econômico surge, a primeira coisa a fazer é cortar gastos, é cortar custos, é cortar despesas. E por quê? Porque essas pessoas elas não sabem produzir. Se elas não sabem produzir, a única forma que você tem de gerar lucro é cortando gastos. Porque ou você gera lucro aumentando o seu mercado consumidor, assim você vai vender mais produtos e assim você vai conseguir mais lucro, ou você aumenta o preço daqueles produtos, só que não tem como você aumentar preço porque existe um limite, ou você corta gastos. E é isso que os economistas acabam fazendo, cortando gastos públicos, que geralmente acabam indo para os governos. Cortam gastos públicos, como o Paulo Guedes está querendo fazer, e isso acaba ocasionando um problema social. E ele fala que o Paulo Guedes é assim, como você pode ver, ele quer cortar gastos da reforma da Previdência, quer cortar custos públicos, privatizar as empresas, não vai abrir mais concurso, vai querer enxugar a máquina pública em um ponto que vai ficar insustentável. Então, essa foi uma crítica do Eduardo que eu achei muito pertinente. Agora, eles chegam em um ponto que eu iria falar no final, mas eu acho que é interessante falar isso agora, que gerou muita polêmica, e eu discordo um pouco dessa visão, quando eles falam que 12 famílias, lá uma quantidade de famílias, almoçam juntos e eles acabam definindo os rumos do país. Parece até uma coisa meio de sociedade secreta, teoria da conspiração. Eu acho que essa é uma análise simplista, o Paulo Giraldelli ele comentou sobre isso no vídeo dele, eu concordo com a análise do Paulo, eu acho uma análise muito simples para poder ser levada, para poder não ser levada a sério, mas quase como ser levada como sendo a única possibilidade. E eu sei exatamente de onde eles tiraram, de onde eles tiram essa ideia. Eles tiraram desse livro aqui do Gessé, A Classe Média no Espelho. É um livro interessante para que você possa ler, vale a pena a leitura do livro, só que ele tem alguns pontos que acabam pesando, e eu sei exatamente de qual parte desse livro que eles tiraram aquela análise. Eu até posso trazer isso para vocês em um vídeo mais específico. Mas em um determinado ponto aqui, ele faz uma entrevista com um rapaz do mercado financeiro que ele diz que eles compram tudo, eles compram a televisão, eles compram jornais, eles compram a mídia, eles compram governos, eles compram deputados. Então eles conseguem manipular para os resultados, para que as coisas acabem saindo em favor dos grandes grupos, das grandes corporações. Então há toda essa questão de manipulação. E isso está explícito aqui no livro A Classe Média no Espelho. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, eu até posso comentar esse capítulo específico, ou melhor dizendo, essa entrevista em específica. O Gessé até mesmo já participou de um programa do Eduardo Moreira, já participou de uma live com o Eduardo Moreira, e possivelmente o Ciro Gomes também já o leu. É um livro interessante, mas para mostrar alguns pontos sobre a nossa sociedade, é um livro interessante, mas essa parte aí que ele fala dessa manipulação, eu acho um pouco... Não é forçação de barra, porque eu acredito que de fato eles sentem, eles se reúnem, eles conversam. O próprio Adam Smith, no Riqueza das Nações, ele fala que os grandes grupos, eles dominam o mercado, eles se reúnem ali, porque é muito mais fácil as corporações, vamos supor 5 ou 6 corporações, arrumarem espaço na sua agenda para os seus donos, para os seus chefes, os seus gerentes, os seus CEOs se reunirem em Dubai e conversarem, baterem um papo. É muito mais fácil isso acontecer do que ter uma reunião de todos os consumidores. Então eu acredito que de fato eles devem sentar, devem fazer jantares, almoços, mas essa questão de manipular o país, manipular os interesses, eu acho já um pouco forçação de barra, né? Eles começam também, agora finalizando, eles começam a criar 2 pontos interessantes, que é o argumento contra a dívida. Eles batem muito no pagamento da dívida, na questão dos juros, que é algo que muitas pessoas da esquerda já começaram a defender, e esse é um argumento que eles precisam bater em cima, porque se eles continuarem batendo e martelando em cima desse argumento, mais pessoas vão acabar interiorizando esse argumento e aceitando isso e acabar propagando. Isso é uma ideia muito interessante de que o Brasil ele é muito refém dos juros da dívida. Então o Brasil ele não pode investir, mas ele tem que ficar pagando juros da dívida e juros cada vez maiores. Isso acaba cerceando todo o nosso crescimento. E por fim, eles mencionam 2 pontos que podem até mesmo sair aqui, talvez,
uma plataforma de governo ou sair aqui um plano econômico para o Ciro Gomes poder caminhar o resto aí dos seus próximos 3 anos e meio como pré-candidato à campanha à presidência da República. Eles falam que para arrumar o Brasil é necessário fazer uma reforma tributária, ou seja, quem tem mais, quem tem condições de pagar mais, vai pagar mais, aquele que tem condições de pagar menos, vai pagar menos. Então, fazer uma reforma tributária para equalizar os tributos e distribuir capital, ou seja, distribuir terra, distribuir tecnologia, distribuir a mão de obra, porque distribuindo o capital você consegue ter um pouco mais de igualdade no país. As pessoas, como elas vão pagar menos impostos, aquelas que têm menos dinheiro, têm menos condições, vão pagar menos, e com o capital distribuído elas vão conseguir comprar mais. E o que gira a economia, isso todo mundo sabe, não é a grande corporação, porque a grande corporação ela é mecanizada, ela tende à mecanização. É o pequeno mercadinho, é aquela vendinha da esquina, é o pequeno posto de gasolina, são esses pequenos negócios locais que geram empregos e que acabam movendo toda a nossa economia. Mas foi um papo bem interessante, fica aqui as minhas críticas com relação a não ter sido ao vivo, essa pouca interação, e essa fala que foi tirada da tese do GCE, né, porque as elites elas se reúnem para manter a desigualdade. Eu acho esse um argumento bem simplista mesmo, existem outras coisas que mais interessantes que nós podemos usar como argumentos. Mas eles tiram aqui do livro do GCE, que é um livro que é interessante também para que você possa ler, como posso dizer, para que você possa entender um pouco mais a classe média. Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre esse capítulo do livro do GCE, que eu falei que é de onde eles estão tirando, que há toda essa manipulação, eu faço um vídeo para vocês. Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.